Mas eu estou feliz nessa noite. Culto de homens, que bênção, né, irmão? Que bênção, culto de homens. E eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia aí, 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. 1 Reis capítulo 2, os 3 primeiros versículos. Pastora Rosa, pastor Geraldo, são um casal que nós amamos muito, amamos a igreja demais. Meu pastor Eugênio ali, nós temos uma afinidade muito grande, né? Gostamos das mesmas coisas. Então, estou em casa, amém, irmãos? O meu sentimento aqui é de estar em casa. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Meus amados, eu vou fazer aqui um acordo com a igreja. Eu vou ler o primeiro versículo novamente, aliás, o versículo 2, depois os irmãos repetem. Pode ser, irmão? Amém. Oh, Jesus, glória a Deus. Pode ser, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler, depois os irmãos repetem. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. A igreja? E guarda o seu povo e toda a terra. Esforça-te, pois, ser homem. Amém? Eu quero que você olhe aí para esse homem que está do seu lado e diga assim: seja homem, meu irmão. Diga aí para ele: seja homem. Porque, olha só, meus queridos, Davi, ele estava nos últimos dias da sua vida, e ele chama o seu filho que estava no encargo de substituí-lo, e ele dá uma instrução tremenda, né? Dentre outras coisas, ele olha para o seu filho e diz: seja homem, né? Aqui na minha versão está assim: ser homem. Mas o que ele quis dizer com isso? Qual era a intenção de Davi de chegar para o seu filho e dizer: seja homem? Meus amados, nessa frase, nesse pedido de Davi, estão incluídas muitas coisas. Os irmãos entendem? Estão incluídas muitas coisas. Quando um pai chega para um filho e diz assim: seja homem, está incluído muitas coisas. E isso é muito importante para os dias que nós estamos vivendo, meus queridos. É extremamente importante, porque os homens têm perdido a masculinidade, não é? E eu não estou falando aqui, irmãos, de opção sexual, não. Estou falando de masculinidade, de ser homem. Amém, amados? Olha só, meus queridos, no passado, né? Eu acredito que o mais velho aqui é o pastor Geraldo, né? Pelos cabelos brancos é o pastor Geraldo. Mas veja, irmãos, nós que somos mais antigos, nós tínhamos uma referência no passado de homens, não é? Quais eram? Stallone, não era assim, irmãos? Schwarzenegger, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, né? Quer dizer, o parâmetro era aquele homem brucutu, o homem brabo, né? Que batia em todo mundo, não é assim, meu irmão? Que vencia todos. Meus queridos, quantas vezes eu assisti filmes de Jean-Claude Van Damme e os meus amigos sofreram, porque eu saía na rua para bater em todo mundo. Não é desse jeito, meu irmão. Era vamos dizer assim, o exemplo que nós tínhamos. Não é assim, irmãos? E esse exemplo, ele está errado. Porque ser homem, meu irmão, não é ser bruto. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Ser homem, meus queridos, não é ser um brucutu, não é ser um homem violento, nem muito menos forte. Tem homens que não têm tanta força, mas são homens. Os irmãos entendem? Tem homens extremamente pacíficos, mas são homens. E qual é a referência que se tem hoje, meus queridos? Qual é a referência que se tem hoje? No que tange a masculinidade, é o chamado homem moleque, não é, irmão? Olha só, meus queridos, a música, ela reflete um pensamento de uma nação, não é assim? A música, ela reflete o pensamento de uma geração, melhor dizendo.
E se você parar para ler as letras das músicas de hoje, o que é cultuado são a figura do homem moleque. Quanto mais moleque o homem for, quanto mais irresponsável ele for, mais elogiado. Não é assim, irmãos? E ainda tem mulher que gosta, né? Quanto mais irresponsável o homem for, quanto mais moleque, não é? Meu irmão, olha, vizinho lá de casa tem uma academia que me perturba diariamente. Irmãos, eu estou perdendo peso só de ouvir o povo malhando, porque parece estar na sala de casa. A música é dentro de casa. E tem uma delas que diz assim: você vem para mim, eu não estou valendo nada. E fiquei, eu não estou valendo nada. E as mulheres ficam gritando lá. Irmãos, que tipo de homem é que diz isso? Eu não estou valendo nada. Quer dizer, um homem irresponsável, não é assim, irmãos? Então, a geração de hoje tem esse exemplo. Você pode ver, meu irmão, nos filmes que nós vemos por aí, quanto mais irresponsável, quanto mais bobão, mais parece que as pessoas gostam. Não é desse jeito, irmãos? Quanto mais o homem não tem responsabilidade para com a sua esposa ou para com a sua família, mais ele é cultuado. Você pode ver aí, tem uma febre dos nossos dias, que é o stand-up, a comédia stand-up, e o que eles demonstram é isso: quanto mais bagunceiro, quanto mais irresponsável, melhor. Não é assim, irmãos? Então, meus amados, nessa noite, nesse culto de culto de homens, né? O culto dos homens, eu quero aqui abordar, irmãos, o que é ser um homem de verdade. Amém, queridos? E com isso eu não estou dizendo que eu vou dar uma palestra de autoajuda, não, meu irmão. É a palavra de Deus. Porque Davi chegou para o seu filho e diz: olha, seja homem. Ele cobrou do seu filho Salomão: seja homem. Nessa noite Deus está cobrando de nós: seja homem. Amém, irmão? Você pode olhar de novo para esse homem que está do seu lado e dizer assim: meu irmão, seja homem. Olha aí para ele de novo. Glória a Deus. Meus queridos, o que é ser um homem de verdade? A palavra de Deus diz aqui, irmãos, claramente: ser homem de verdade é ser um homem firme. Porque Davi começa dizendo assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, ou seja, seja forte. Então, ser homem de verdade é ser forte. Mas isso não implica dizer, irmãos, que o homem deve ser bruto. Os irmãos entendem, irmãos? Ser forte não está implícito que o homem tem que ser forte fisicamente, ou que ele seja bruto ou descortês, irmãos, mas ele tem que ser, para ser um homem conforme Deus quer, um homem tem que ser firme. Diga assim: tem que ser firme. Irmãos, e como está faltando isso hoje, né? Homens firmes, firmes da sua palavra. Irmãos, eu não sou tão velho não, tá? Estou cheirando a leite ainda, mas eu peguei um tempo, pastora Rosa, peguei um tempo, irmãos, em que quando o homem dizia assim: eu vou, meu irmão, dava na canela e ia. Mas hoje em dia, meus queridos, misericórdia, a gente não confia na palavra de ninguém, nem nas pessoas mais próximas. Não é assim, irmão? As pessoas não são firmes na palavra, as pessoas não são firmes no que faz. Não é, irmãos? É o famigerado jeitinho brasileiro. Você já ouviu falar, meu irmão? Olha, na década de 70 surgiu uma gíria que já morreu, mas estava em vigência até meados dos anos 90, que falava assim: essa é a lei de Gerson. A lei de Gerson era a lei de tirar vantagem em tudo. Essa nomenclatura, a lei de Gerson, sumiu, mas a atitude continua. Os homens gostam de tirar vantagem em tudo, não é assim, meu irmão? Em detrimento do próximo, não são firmes nas suas atitudes. Mas ser homem de verdade, meu irmão, é ser firme no que faz, ainda que seja para prejuízo próprio, ele é firme. Não, isso daqui não é meu, eu não vou pegar, eu não vou me apropriar, porque isso daqui não é meu. É ser firme na sua atitude, é ser firme na sua palavra, meus queridos. É quando disser eu vou fazer, eu sou assim, é ser de verdade. Nós precisamos, meus queridos, a nossa geração precisa de homens sinceros. E a sinceridade, meu irmão, subentende transparência. Olha só, irmãos, essa palavra sinceridade, se nós formos buscar na etimologia da palavra, existia um tipo de areia chamada sincera, lá nos tempos passados, que quando ele era friccionada, esquentada, ela se transformava justamente nisso daqui, em vidro.
Então se falava, o nome da areia era sincera, então era uma coisa transparente, friccionada e esquentada se transformava no vidro. Então sinceridade é justamente isso, transparência. Mas estudando um pouquinho, irmãos, eu também vi que alguns dizem que essa palavra sincera vem do latim chamado sincera, porque os negociantes do passado pegavam imagens, de escultura que vendiam imagem de Deus e etc, às vezes rachado, e eles colocavam cera para tapear, e quando alguém ia comprar dizia assim, é sem cera. Então a palavra também transformou-se assim, sincera, sem cera. Eu não sei qual das duas está correta, mas uma coisa eu sei, meu irmão, as duas falam muito para mim, porque eu preciso ser sincero, transparente, falar aquilo que está no meu coração, dizer e fazer aquilo que realmente eu quero fazer, ou seja, irmãos, não ser manipulado por ninguém, ou pelas circunstâncias, mas ser sincero. E de outra forma, irmãos, eu também tenho que ser sincero na condição de não usar máscaras, de não ter remendos. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? De ser aquilo que eu sou. Irmãos, essa geração precisa de homens cristãos que sejam verdadeiramente sinceros, que sejam aquilo que são, não aquilo que mostram ser, mas não são. Irmãos, e hoje em dia os escândalos que acontece no nosso meio está dizendo justamente o contrário, que os homens cristãos são justamente contrários, usam máscaras. Quantos estão no púlpito cuspindo fogo, mas ao sair, meu irmão, vão para os bordéis, para os motéis, se envolver com outro tipo de fogo do mundo? Não é desse jeito, meus queridos? Nós vemos por aí, meu irmão, homens mentindo descaradamente no púlpito, e as pessoas aplaudem e pagam, as suas chamadas ofertas, que enchem seus bolsos. Mas não se engane não, no nosso meio, onde a gente está sentado no meio da igreja, também tem muito homem que nos domingos está com a Bíblia debaixo do braço, talvez até com a gravatinha toda arrumadinha. No domingo é o melhor crente que se poderia ser, não é assim, meu irmão? Mas na segunda-feira não encontro com ele não, porque é o pior dos mundanos. Não é assim, meus queridos? Mas nós precisamos ser homens de verdade, e ser homem de verdade é ser homem firme, meus queridos, é ser firme nos seus relacionamentos. Os irmãos entendem, meu irmão? Eu conversando com os jovens da nossa igreja, aí certa vez um jovem chegou e disse assim: pastor, a gente só namora para casar? Eu disse sim. Aí disse: tá com a mulher? Mas assim não dá não, porque a primeira que eu namorar, vou casar, eu digo: olha, a sua intenção tem que ser essa. Não quer dizer que ela vai ser a sua, mas a sua intenção é essa, para não estar pulando de um e de outro. Você está entendendo, meu irmão? Também, meus queridos, ser firme nos relacionamentos é ser uma pessoa fiel aos seus amigos, não é, irmãos? Fiel àqueles que estão ao teu redor, fiel no teu trabalho. Quantas vezes, irmãos, a gente comete uma falha no trabalho, joga para debaixo do tapete, o próximo que se vire. Meu irmão, isso não é ser homem. Ser homem é dizer: eu errei, meu irmão, esse erro aqui é meu. Você está entendendo, meu irmão? Ser fiel aos amigos, meus queridos, como nós precisamos. Eu estava pregando em uma outra igreja ontem, a igreja do pastor Júnior Freire, e eu disse lá como é difícil termos amigos. Na verdade, eu estou falando de amigos. Conhecidos nós temos muitos, mas amigos verdadeiros, porque muitas vezes a pessoa coloca o braço no seu ombro e diz: eu estou contigo, mas na provação é o primeiro a correr. Não é assim, meus queridos? Então ser homem é ser fiel nos seus relacionamentos, é ser firme nos seus relacionamentos, é ser firme nas suas convicções, na sua fé, meu irmão, principalmente. Porque, meus amados, hoje em dia está difícil, né, meu irmão? Crente ser fiel à palavra do Senhor. Não é verdade, meu irmão? Está difícil, é tanto do remendo, é tanta da coisa que querem colocar em cima da palavra, não é? Tem uns que até dizem assim: mas eu não vejo, olha, quando vejo esse negócio, mas eu não vejo assim. Eu já vejo que a pessoa coloca remendo na palavra. Você está entendendo, meu irmão? Não tem mais convicção daquilo que crê. Irmãos, eu estava conversando com uma jovem e ela disse assim para mim: pastor, eu entendo que está na palavra que o homossexualismo é pecado, mas eu não sei porquê. Está lá, eu sei que está lá,
mas não vejo porquê. Ou seja, meu irmão, não tem convicção. Está lá, mas eu não vejo porquê. Estava influenciado pelas pessoas do mundo, pelas coisas do mundo, que quer empurrar a goela abaixo, não é? Esse tipo de coisa para a gente. Ela diz, olha, eu sei que está lá, mas eu não entendo porquê. Sabe por quê, meu irmão? Falta convicção da palavra de Deus, da sua fé. Amém, queridos? Ou seja, é ser crente em todos os momentos. Tem pessoas, meus queridos, e são muitos, que só são crentes aqui dentro dessas quatro paredes. Irmãos, mas esse não é o único lugar onde nós devemos ser crentes, principalmente lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, na rua onde a gente mora. Será que as pessoas podem olhar para a gente e dizer, aquele é um homem de verdade, um homem de Deus? E eu me lembro, irmãos, que quando um dos profetas, não me lembro se foi Elias ou Eliseu, não foi Eliseu, quando ele passava por determinado lugar, uma mulher olhava e dizia, eis aí um homem de Deus. Um homem sem dizer uma palavra, só com a sua atitude, com a sua maneira. Irmãos, essa geração precisa de homens assim. Amém, queridos? De convicção pela sua palavra. Irmãos, eu costumo dizer que a hombridade de um homem, a força de um homem, não está na sua força física, não está nos ombros largos, mas está em como ele lida com as situações. Amém, irmãos? Eu tive um professor no seminário, e ele disse que ele foi fazer uma visita na casa de uma irmã, e a irmã dizia assim, a irmã, segundo ele, uma senhora muito bonita, casa muito arrumada, ela muito bonita, os filhos bonitinhos e tal, e a irmã dizia assim, pastor, o senhor vai conhecer meu esposo, olha, o senhor vai gostar do meu esposo. E ela fez uma propaganda tão grande que até ele disse, rapaz, eu vou me apaixonar por esse homem, só pode ser, porque, olha, é uma coisa, sabe, é o meu esposo. Aí, irmãos, chega o homem. Quando o homem chega, as mãos sujas de graxa, ele era mecânico, baixinho, assim, sem nenhuma, sabe, nenhuma complexão física, né? E ele disse, o senhor aí já foi meio assim, né? Não vou apertar sua mão, porque eu estou com a mão suja. Foi lá, tomou um banho. E o homem calado na mesa, e ele jantando ali, o meu professor, a esposa dele, a irmã, os filhos e o homem calado. E ele esperando, eu quero que ele diga alguma coisa para me convencer que ele é esse homem zarrão todinho que essa mulher diz. E o homem calado. Aí ele saiu e tal. Irmãozinho, um dia, a gente estava, isso foi em 2003, quando a gente estava no seminário ainda, ele disse, rapaz, eu cheguei a uma conclusão. Aquele homem, ele é um homem zarrão daquela mulher, só por ser quem ele é. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Ou seja, ele não precisava demonstrar, ele não precisava ser bonito, ele não precisava ter força, apenas sendo quem ele é. Ele era o homem zarrão daquela mulher, o pai daquela família. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Então ser homem, de fato um homem firme, um homem forte, não tem a ver com a sua aparência, nem com a sua força, nem com o seu status ou condição financeira. Tem a ver com quem você é. E nós precisamos ser homens de verdade. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? O mundo precisa de homens de verdade e homens que sejam fiéis à palavra de Deus, irmãos. E em segundo lugar, ser um homem, meus queridos, é cultivar integridade e justiça. Porque, meus queridos, se você ver o versículo 3, você vai ver Davi dizendo para o seu filho, olha, siga certinho, faça isso e faça isso. Ou seja, tenha integridade, irmãos. Muitos têm se corrompido. Tem ou não tem, irmãos? Hoje em dia muitos têm se corrompido. Quantos têm se corrompido por causa de R$50? Não é assim, irmãos? Uma propinazinha, não é? Um milheiro de tijolo, talvez um teto de uma casa. As pessoas têm se corrompido. Mas um homem de verdade, meus queridos, ele é íntegro, ele não se corrompe. Os irmãos entendem? Pode dar na canela, mas não se corrompe. Olha, irmãos, eu conheço um homem que ele recebeu, é um pastor, ele recebeu uma proposta. Um outro pastor ligou para ele no tempo de campanha aí, no tempo de eleição, e o outro pastor disse assim, olha, meu irmão, determinado candidato a governador do estado está dando R$4.500 para todos os pastores. Porque na cabeça do candidato, se ele conseguir ganhar o pastor, a igreja vem junto, né? Parece que está tudo amarrado com o pastor. Se vem o pastor, vem junto, né? Meu irmão, leva engano, né, irmãos? Às vezes o pastor não consegue nem que o filho volte, né? Naquele seu candidato. Mas enfim, esse pastor recebeu essa ligação, uns 4.500, meu irmão.
Aí sabe o que foi que o pastor disse para esse outro? Disse assim: eu ia até votar nele, mas agora não voto mais não. Mas por quê? Meu irmão, está mostrando que ele é um canalha. Está mostrando o monstro que ele vai ser quando ele chegar lá. Eu não voto nele. Irmãos, quantas pessoas teriam se vendido por esses 4.500? Não precisa nem 4.500, meu irmão, R$100. Na verdade, desses 4.500, R$100 teria corrompido muita gente, mas esse pastor permaneceu íntegro. Sabe por quê, meu irmão? Esse pastor é um homem de verdade. Diga glória a Deus, irmãos. Irmãos, ser um homem de verdade implica-se em manter-se íntegro, mas além de ser íntegro, ele tem que ser justo, ou seja, ser honesto. E a honestidade é coisa, meu irmão, que no Brasil está difícil, não é, irmãos? E não é de hoje não. Se você for na história, você vai ver que desde que o Brasil foi descoberto, não é, que a honestidade é coisa rara no Brasil. Mas, irmãos, isso não vale para mim e para você, porque nós não somos cidadãos dessa terra. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós temos um outro reino. Nós devemos ser honestos, porque o meu rei não é o governador do estado, nem muito menos o presidente da nação, nem o presidente da ONU. O meu rei é o rei dos judeus. Diga glória a Deus. É aquele que morreu na cruz. O seu Deus, meu irmão, o seu Senhor é o que criou o universo. Portanto, meus queridos, nós temos que andar na prática da justiça. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, e a terceira coisa que o texto me mostra é que ser homem é ser líder com sabedoria. O pastor que me antecedeu, ele falou uma prévia disso, mas é uma grande verdade, irmãos. O homem, ele é o sacerdote do seu lar. Os irmãos entendem isso? O homem, deixa eu só falar para os homens aqui, as mulheres fechem os ouvidos. O homem é a cabeça, não é? Ele é o sacerdote do lar. Mas isso não quer dizer, meu irmão, isso não quer dizer que o homem domina sobre a mulher. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Isso não quer dizer que o homem manda na mulher, não é? Mas isso quer dizer que ele comanda com sabedoria. Irmãos, todas as vezes quando eu falo lá em casa, eu sou o cabeça, aí minha esposa diz assim: eu sou o pescoço, que direciona a cabeça para onde ele tem que ir, né? Mas essa é uma pura verdade, irmão. Se o homem não tiver uma mulher do seu lado, não é? Ele pode dominar como for, ele pode dizer que ele domina o seu lar, mas seu lar está desestruturado. Isso indica, irmãos, que o homem, ele não domina sobre a mulher. O homem, ele não pode dominar sobre a mulher. Ele tem a última palavra. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A última palavra é dele, mas em consonância com a sua esposa. Porque, meus queridos, no passado, os homens, eles achavam que por bater na mulher, eles estavam mandando no seu lar. Eu tenho um triste testemunho para dizer aqui, né? Ou seja, um testemunho, que meu pai batia na minha mãe. Antes de eu nascer, quando eu era muito pequeno, ainda peguei uma vez ele batendo na minha mãe. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Essa imagem ficou na minha cabeça. E ele se achava um homem zarrão. Graças a Deus, ele parou com essa prática, morreu crente, para a glória e honra do Senhor. Mas antigamente tinha isso. Homens que batiam na mulher se achavam homens zarrão. Não, meu irmão, um homem desses é um canalha. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Me perdoe a sinceridade, me perdoe o termo, mas eu não encontro outra palavra para dizer, não é? Às vezes, meus queridos, um homem, ele não bate na mulher com as suas mãos, mas ele bate nela com as suas palavras. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meu irmão? Diminuindo a mulher, né? Querendo deixá-la mais baixa do que o chão, cometer um erro. Meus queridos, olha só, meus irmãos, eu conheço homens que quando cometem um erro, meu irmão, ele é o digno de perdão. Ele é o mais digno de perdão. Mas quando a mulher comete, meus queridos, uma besteirinha, né? Muitas vezes é motivo, irmão, da mulher receber uma enxurrada de afrontas, de palavras aviltantes. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Muitas vezes os homens batem nas mulheres com as suas palavras, mas muitas vezes, irmãos, outras vezes, não é com as suas palavras, mas com a sua atitude, não é? Tem coisa pior, meu irmão, do que um homem apático. Tem coisa pior do que isso. Irmãos, eu vou contar algo aqui que uma vez, faz mais de uma década que sou pastor, e uma vez eu estava aconselhando uma mulher, e ela estava dizendo: mas meu esposo não faz isso, não faz aquilo. Eu digo: olha, faça o seguinte, deixe ele sozinho, assim, não incomode não, comece a fazer suas coisas,
deixa ele lá na dele, né? Não procure ele não, deixa ele lá, ele vai sentir. Irmãos, com 15 dias eu fui falar com essa mulher de novo. Eu disse: e aí, minha irmã? Só achei ele gostou demais. Aí que ele fechava a porta do quarto, estava trancado lá. Um homem extremamente apático, que continua assim até os dias de hoje. Queria nem saber, meu irmão, tendo a comidinha dele, né? E tendo aquilo que ele gostava, né? De estar na frente de uma tela lá, pronto, estava ótimo. Irmãos, essa é outra forma de nós sermos canalhas. Os irmãos entendem, meus queridos? Quantas vezes a mulher quer ouvir: meu bem, você está bonita? Não é assim, irmãos? Você já disse isso para sua esposa, meu irmão? Essa semana, já disse isso hoje: como você está bonita? Ou talvez diga assim: eu te amo. Irmãos, tem homens que acham que isso é perder o seu direito, dizer assim: eu te amo. Mas muitas vezes essa palavra, meu irmão, essa frase, essas 3 palavras, eu te amo, não é? Tem o poder de destruir uma barreira muito grande. E quando o homem diz isso para a mulher, irmãos, às vezes, quando eu digo para a minha esposa, se derrete todinha. Até parece, mas a verdade é, meus queridos, homens que são apáticos, tem coisa pior não, meu irmão. Então, faça das suas palavras, meus queridos, um berço, onde você vai colocar a sua esposa, que ela vai se sentir protegida, guardada. Amém, irmãos? Não seja um homem que lidera pela força. Não, meu irmão, não se lidera pela força não. E deixa eu dizer uma coisa, meus queridos: o respeito não se ganha com brutalidade, com grito. O respeito se ganha com atitudes verdadeiras, corretas. Quantas vezes, meu irmão, a sua esposa deixa de fazer algo para ela, para fazer por você? Você já reconheceu isso? Será que eu já reconheci isso, meu irmão? Quantas vezes a sua esposa tem deixado coisas que ela gosta para fazer as coisas que você gosta? Você tem reconhecido? Alguma vez você deixou de fazer algo que você gosta para ela? Você já deixou? Irmãos, a minha esposa, ela é inscrita em canais que falam da vida no interior. E ela usa inclusive a minha conta do YouTube. Então o meu algoritmo está sujo, só com aquele negócio de sítio, de mato, não sei o quê. E às vezes ela olha, aí começa a contar: olha aquilo ali, sabe, aquela plantação, e eu ali, oh Jesus, glória a Deus. Pensa no negócio que eu gosto. Eu sou um homem extremamente urbano, né? Não gosto disso, mas muitas vezes ela me chama para ver, e eu estou ali, sabe, meu irmão, oh glória, sabe, para dar um apoio, não é? É uma coisa mínima, meu irmão, uma coisa pequena. Mas muitas vezes tem homens que não deixam, né, a mulher sentir, né, que ele está deixando algo ou fazendo algo para ela, por causa dela. Irmãos, isso é prejudicial. Você está destruindo o seu casamento, você está minando o seu relacionamento. Amém, queridos? Amém. E liderar com sabedoria também, meus amados, é saber ser gentil e ser humilde. Agora veja, meus amados, tem pessoas que acusam a Bíblia de ser machista. Você já ouviu isso aqui? Eu já ouvi muito. Não ouviram muito não, mas eu ouvi muito. A Bíblia é muito machista, né? A Bíblia é muito sexista. Eu não vejo isso na palavra de Deus, porque a Bíblia fala, irmãos, que quando Deus criou Adão e viu que ele estava só e precisou fazer uma mulher, quis fazer uma mulher para ele, não tirou, eu acho que todo pregador fala isso, né? Não tirou do pé para que o homem não pisasse nela, também não tirou da cabeça para que ela fosse superior a ele, mas tirou de onde? Do lado, para andarem ombro a ombro. Não é assim, irmãos? Inclusive disse: ela será a tua disjuntora. Disjuntora, irmão, não quer dizer uma mulher que está subjugada, não, meu irmão. A disjuntora quer dizer auxiliadora, aquela que está do lado. Os irmãos entendem? Então a Bíblia, ela não é machista de jeito nenhum. E eu vou dizer uma coisa para você: tem pessoas que dizem que a Bíblia exige muito das mulheres, mas eu vou dizer para os irmãos que a Bíblia exige mais dos homens. E eu vou provar agora. Efésios capítulo 5, versículos de 22 em diante. A palavra de Deus diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o seu Salvador.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. Irmãos, o que é que a Bíblia está cobrando das mulheres? Diga assim, sujeição. Quer dizer, o homem é o cabeça, a mulher está lado a lado com ele, mas a última palavra é do homem. Não é assim, irmãos? Mas o que é que no versículo só você vai ver? O que é, meu irmão, que a Bíblia cobra dos homens? Será que cobra mais do que das mulheres? Olha só, irmãos, versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí eu pergunto a você, a Bíblia cobra mais dos homens ou da mulher? Das mulheres. Porque é o seguinte, irmão, das mulheres a Bíblia cobra só sujeição. Dos homens, cobre que eu e você devemos dar a nossa vida pela nossa mulher, pela nossa esposa. Aí eu te pergunto de novo, será que a Bíblia ela é machista? Não, meu irmão, porque eu tenho que dar a minha vida pela minha mulher. Os irmãos entendem, meus amados? Mas olha só, meus queridos, infelizmente nós temos visto, eu não posso deixar de tocar neste assunto. Nós temos visto muito, meus amados, homens que têm caso extramarital, não é assim, meus queridos? E permanecem na igreja, não é assim, meus amados? Homens que têm mulheres fora e permanecem na igreja. Os escândalos são muitos, meu irmão. Isso, meus queridos, é ser, eu torno a dizer, e peço perdão novamente pela palavra, mas é ser canalha. É, irmãos, simplesmente dizer que o arranjo de Deus para mim não me serve. Porque Deus disse que eu deveria ter uma mulher apenas, e serão os dois uma só carne, não são 3, nem 4, nem 5, mas os dois serão uma só carne, e o casamento, meus queridos, é para o resto da vida, segundo a palavra, e perdoe a sinceridade, mas é assim, é um casamento para o resto da vida. Os irmãos entendem? Mas tem muitas pessoas, pastor, mas eu nunca traí minha mulher, eu nunca fui para um motel com outra, mas às vezes com o seu olhar, você entende, com a sua insinuação, com aquele flertezinho no trabalho, né? Não, daqui eu não vou passar, mas fica flertando, meu irmão, é a mesma coisa. Os irmãos entendem? Então, precisamos ser homens de verdade, sabendo liderar com sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Acima de tudo, os nossos filhos estão de olho em nós. E o que nós fizermos, ele vai reproduzir. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Davi pecou com quantas mulheres? Na verdade, irmãos, ele pecou bastante. Porque está na lei. O rei tinha que ter só uma mulher. Ele teve 10, certo? Mas na questão de pecar, ele pecou com uma. Aquela mulher de Urias, chamada Batseba. Foi ou não foi? Ele foi lá, adulterou, matou o cara, escondeu, né? Enfim. Ele pecou com uma. Aí eu pergunto a você, Salomão pecou com quantas? Diga assim, 1000. Tá difícil hoje, hein? Diga assim, 1000. Pecou com 1000 mulheres, irmãos. Ou seja, ele tinha 700 concubinas e 300 princesas. Todas elas fora do arraial do Senhor. Por quê, meu irmão? Porque os nossos filhos, eles veem o nosso exemplo e amplificam. Os irmãos entendem? Você peca de uma maneira, seu filho vai pecar de 10 maneiras diferentes. Então, o nosso procedimento, irmãos, respinga nos nossos filhos. Então, nós devemos ter cuidado com o que nós fazemos. Porque também, amados, os nossos bons exemplos respingam nos nossos filhos. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, eu conheço pais que têm filhos que até hoje dizem assim, eu tenho um pai de verdade. Não é porque o pai tem dinheiro, não é porque o pai tem posse, mas porque o pai sabe ser um pai de verdade. E quando eu falei aqui, irmãos, que o esposo ele tem que dar a vida pela sua esposa, também pelos filhos. Os irmãos entendem, irmãos? Também. E aí, meus queridos, os nossos filhos, eles vão reproduzir tudo o que nós fazemos, ou que nós fizemos. Por isso que temos que ter cuidado. Quantos lares destruídos, meu irmão, porque o pai e a mãe não sabem lidar com isso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Dentro da igreja, meu irmão, tem tanto pai agindo de maneira diferente daquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é assim, irmãos?
Eu vejo pais que vêm à igreja e deixam o filho em casa, jogando videogame. Não é desse jeito, meu irmão? Ah, hoje eu não quero ir não, pai. Então fique. Meu irmão, lá em casa nunca teve isso não. O menino, pai, eu quero estar ali na Lan House. O quê? Você vai, né? Graças a Deus que chega um momento que a gente impor não adianta mais. Mas enquanto criança, né? E chegou um momento ele, né, dizer assim, pai, a gente não vai para a igreja hoje não. Os irmãos entendem, irmãos? Porque a criança tem que estar na igreja. Mas pastor, a criança fica correndo para um lado para o outro, não presta atenção. O quê, meu irmão? Presta sim. Você que não sabe, né? Crianças correndo no meio da igreja, deixa correr, meu irmão, porque essa reunião ela tem muito poder. Isso incide na criança. Tem mães e pais que não vou deixar meus filhos em casa porque perturba, não, traga. Os irmãos entendem? Leve para a vigília, deixe dormindo num cantinho, mas deixe lá, porque isso, meu irmão, faz com que a criança saiba realmente o que é uma igreja e que tem um Deus que muda vidas. E acima disso, irmãos, quantos pais que dão mau exemplo, né? Falando mal do pastor, né? Agora eu vou puxar a sardinha para o lado da gente, viu, pastor Geraldo? Né? Falando mal do pastor, tudo que o pastor faz está errado, irmãos. Eu tinha um casal lá na igreja, não estão mais conosco não, estão em outro lugar. Mas a irmã acabou me confessando que quando o irmão saía da igreja, ele saía, morava na outra rua, mora na outra rua lá da igreja. Então, nesse percurso, todas as vezes que eu prego na igreja, que eu pregava, né, e ele estava lá, ele saía esse percurso desfazendo a palavra que eu tinha pregado. Tudo que eu pregava lá estava errado para ele. Tudo. Só que eles agora têm uma criança. Acha que a criança não percebe? Acha que a criança não ouve? O que é que ele vai dizer? Todos os pastores estão errados. Não é assim, meu irmão? Então, até nesse particular, nós temos que ter cuidado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Nesse particular, nós temos que ter cuidado. Porque, irmãos, a criança ela deve estar na igreja, não é? Seja em qualquer momento, seja em qualquer culto, mas que esteja na igreja. Sabe por quê, meus queridos? Porque ela vai crescer com isso no coração, tendo amor pela igreja e pelo evangelho. Irmãos, eu sei que é chato, né, falar de si mesmo. É chato as pessoas ouvirem quando alguém está falando de si mesmo, mas eu não tenho como deixar de falar também dos meus filhos. Porque, irmãos, meus filhos eles foram criados de uma maneira que eles têm convicções que às vezes até eu brinco com eles assim, eu começo a falar contra e eles ficam rebatendo comigo e eu fico pensando, meu Deus, como foi que eles chegaram aí? Sabe por quê, irmão? Porque mesmo correndo na igreja, irmãos, eu tenho o meu filho mais novo, ele é muito quieto, o pastor Eugênio conhece, muito quieto, ele é baterista também, né? Todo baterista é gente boa, né? Tá lá tudo quietinho, mas o outro, meu irmão, que é guitarrista, meu irmão, é uma pimenta, e ele influenciava o mais quietinho, os dois correndo na igreja e tal, mas mesmo correndo na igreja, meu irmão, né, muitas vezes caía, arrebentava, ele tem uma cicatriz aqui, o Natan, foi metendo o queixo num banco de madeira da igreja, arrebentou aqui, mas estava lá. Os irmãos entendem? E isso, meus queridos, incidiu neles de uma maneira. Certo dia, irmãos, há um tempo atrás, estava dando um curso de escatologia, e um dos meus filhos chegou para mim e disse assim, painho, eu me lembro da primeira vez que o senhor falou sobre o milênio. Primeira vez, ele começou a me dizer de uma escola dominical que eu dei quando eu era diácono na Assembleia de Deus. E eu fiquei pasmo, porque uma criança tão pequena, sentada no banco, ouvindo alguém falar como é que ela se lembra de tudo. Então eu digo para você, meu irmão, cuidado com a sua atitude, porque você tem filhos que prestam atenção em você, na sua atitude, em que você faz, em que você é, e vão reproduzir o que você faz. Então, meu irmão, nós precisamos de homens de verdade nessa geração. Irmãos, é por isso que Deus nos manda, seja homem. Nós precisamos ser homem, e ser homem, meu irmão, é ser firme, é ter uma palavra constante e firme. Ser homem, irmãos, é cultivar a integridade, a justiça. E ser homem, meus queridos, sobretudo, é liderar com sabedoria, que nós sejamos homens de verdade, sobretudo, irmãos, que nós sejamos homens de Deus. Amém? Porque essa geração precisa de homens de Deus. Os homens hoje estão perdendo a masculinidade. Torna a dizer, não tem muito a ver com a questão da opção sexual, mas tem a ver com a hombridade,
força de homem, de querer ser homem de verdade. Que nós sejamos diferentes, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos.